até os vascaínos estão bolados com o que está acontecendo. Porque eles deram um fato novo, para mim até burrice, né? Ir para o campo com camisa do Vasco, camisa do Palmeiras e tal. O Lamáquia dentro do campo lá, mostrando ali toda essa proximidade, afrontando. É um fato novo. O próprio vascaíno, comentarista André Garoni, no Premier, lá em parceria com o Charla Podcast, o próprio André Garoni falando sobre isso. Vamos acompanhar aqui. Acompanha só rapidinho que o André Garoni falou, que trabalha comigo na Placar. Olha o comentário do Garoni. Dinheiro sempre traz um pouquinho de esperança, né? Dependendo da quantidade de dinheiro, muita esperança. Acho que assim, primeira coisa é evitável, né? É o tipo de situação evitável. Não tinha porquê o Lamáquia tá ali, assim. É uma maneira muito clara de deixar ali tudo muito claro que, olha, realmente existe, assim, porque a intenção do Lamáquia, todo mundo já sabe, inclusive juridicamente. Isso aí, na justiça, já existe a proposta dele, é falado abertamente. Então, assim, não é uma grande surpresa o Lamáquia ter interesse na compra. Mas não é uma compra concretizada. Até porque a questão da compra passa pela 777, que é a empresa que era antes a dona da SAF do Vasco, que iniciou o processo ali de compra, que não concretizou, com algumas dívidas, e isso tá judicializado. Então é algo que não depende só da vontade do Vasco, até porque ainda vai abrir concorrência em relação à proposta do Lamáquia e alguém pode cobrir essa proposta. Não é algo definitivo. E ainda assim, fizeram questão ali, de uma certa maneira, de se colocarem dentro de campo. O Lamáquia já com a camisa do Vasco ali segura, mas isso é até natural, né? Já tiveram em outros Vasco e Palmeiras, em outro momento ali, o Pedrinho é muito próximo da família, então já tiveram outros encontros de troca de camisa ali, até o Edmar Lopes tá com a camisa do Palmeiras também, diretor executivo de futebol, mas fica muito claro, cria mais um fato novo de todo esse debate que tá tendo, que vai até extrapola essa questão de Vasco e Palmeiras, né? Passa um pouquinho disso, né? Olha, vocês viram aí, então, o comentário de um vascaíno, faz comigo a Placar, o André Garoni, um comentário lúcido, tá? Ao contrário de alguns aí comemorando que estão prejudicando o Flamengo e tal, esse comentário é ridículo. Agora, o do Garoni, eles deram um fato novo. Que serve de arma, inclusive, para o BAP, para a Resf, para tudo. Né? E aí, depois, o Vasco toma duas goleadas, e vai para a Série B, e ainda não consegue na justiça, já não conseguiu o Maracanã, já não conseguiu desbloquear lá a questão do empréstimo, daqui a pouco não consegue também a SAF. Não é torcer contra, gente, é querer a coisa justa. Cara, é uma vergonha o Flamengo depender desse jogo. O Flamengo não tinha que depender desse jogo, essa é a verdade. Eu entendo o torcedor que quer ficar remoendo, reclamando. Eu acho também errado, acho que se está errado, a situação é errada, por exemplo, de ter uma mesma empresa, uma mesma família controlando dois clubes, ok, tá ao vivo sim. Se é para reclamar, ok, beleza, tem direito de reclamar, é proibido, beleza. Mas eu não vou ficar alimentando que é armado porque o Vasco está sendo bancado pela família da Leila e a Leila está no Palmeiras, ela tem que sair com o título lá, então primeiro recupera o Palmeiras, ganha os pontos do Palmeiras, para depois dar os pontos ao Palmeiras, para depois a gente tentar salvar o Vasco do rebaixamento, que é quase inevitável já é penúltimo colocado, né, Otto? Penúltimo colocado. E eu não sei também até que ponto para a família Lamáquia lá, de repente vai pagar alguma coisa a menos se o Vasco estiver na Série B? Não sei, parceiro, não sei. Eu de verdade não sei, eu só acho que seria mau caratismo eu não avaliar que o Flamengo fez isso, velho. O Flamengo é que buscou isso. O Flamengo ontem teve toda a oportunidade do mundo para golear o Cruzeiro no primeiro tempo. E aí não adianta ficar chorando que o Palmeiras está tomando o Vasco está tomando goleada do Palmeiras de novo. Todo turno vai ser isso, cara. Todo turno vai ser isso. O Vasco tomou goleada do Santos também. Os caras são fracos. São fracos. Simples assim. Só que, meu irmão, a verdade é a seguinte. Você acha mesmo que o Vasco, na situação que tá vendo o Palmeiras brigando por título com o Flamengo, vai fazer força para ganhar do Palmeiras, mesmo estando na zona? Não vai. Então não vem com esse papo, não. Agora, dizer que é armado pode não fazer muita força. A gente vê aqui, cara, olha só, os torcedores do Vasco não querendo que o Vasco ganhe, querendo que o Vasco perdesse. Tem torcedor do Vasco torcendo para o Vasco perder e ficar afundado na zona de rebaixamento, que esse resultado hoje praticamente deixa o Vasco ali
Vasco já não consegue mais passar o Santos. Já tem um monte de time ali que o Vasco já começa a ficar numa situação muito séria de rebaixamento. Muito séria. E tem torcedor do Vasco, olha só, em entrevista ao GE, olha isso. Imagina você não ganhar, se Deus quiser, se não ganhar. Olha isso, antes do jogo, tá? Imagina você não ganhar, se Deus quiser, se não ganhar também, tá atrapalhando o Flamengo e tá de boa. Mas tá de boa, vai estar na zona de rebaixamento, cara. Não, mas pra atrapalhar o Flamengo vale. Sou menos, hein? O Vasco tá na zona do rebaixamento, mas para atrapalhar o Flamengo vale. Olha o pensamento, olha a diferença do vascaíno pro flamenguista. O flamenguista tá preocupado com a disputa por título e nunca tá preocupado se o outro vai se dar mal. Eu pelo menos, cara, é porque a gente não passa por essa questão de rebaixamento, mas eu ia pensar o seguinte: eu quero salvar o meu time do rebaixamento. Salvar o meu time do rebaixamento. Olha o pensamento do torcedor do Vasco. Pelo menos estamos ferrando o Flamengo. Perder para o Palmeiras. Ele perde de 3 para tentar diminuir o saldo ali, a vantagem de saldo do Flamengo. Eu vou até analisar isso com vocês, mas é surreal. Né? O Vasco já está acostumado com isso que estão falando aí, né? De zona de rebaixamento. É verdade, né, filho? É verdade. Aí já está com sono de novo. Não vai dormir não, né? A gente está chegando na casa dos amigos, né? Família, né? Não vai dormir não. Aí, olha só. A gente vai ganhar os próximos jogos agora. Se perder hoje, perdeu pro Palmeiras, que é amigo, tá tranquilo. Perdeu pro Palmeiras, que é amigo, tá tranquilo, estão ferrando o Flamengo. Gente, os repórteres, cada um com seu cada um. Tá bom, né? A menina repórter, tá bom, né? É tipo assim... É muito pequeno, gente. É muito pequeno. O cara tá na zona de... Ele é o penúltimo colocado. O último já tá rebaixado. O penúltimo tá a ponto de ser rebaixado já. Ele tem pouca chance de se salvar. E tá achando que tem uma condição de perder um joguinho ali que depois recupera. Eu conto ou vocês contam? Quem conta pra ele que não dá pra recuperar depois? Alguém conta? Ai, meu Deus do céu, gente. Os repórteres ficaram bobos e tem que ficar. É um pensamento. O pessoal tá brincando aqui, Guiana palmeirense, chamando o Vasco de Guiana palmeirense. Que loucura, meus amigos. Que loucura que chegou o futebol. Isso me preocupa, tá? O que me preocupa é justamente o cara ter um pensamento muito tão pequeno a ponto de só ferrar o outro, mas está preocupado, não está preocupado de perder ser rebaixado. Mas, gente, falando do jogo, eu parei até de assistir, né? Botei lá no segundo tempo, já final do primeiro tempo, aí vi que logo no segundo tempo o Vasco fez 1-0, 2-0, 3-0, Palmeiras, né, fez no Vasco 3-0 rápido. É inacreditável, né, cara? Primeiro tempo, vamos dar aquela seguradinha e tal, para não ficar muito feio. Segundo tempo, né? É isso aí. E aí, a questão que eu queria explicar para vocês, com relação a saldo, que pouca gente está se ligando, é que para o Vasco perder de 1 ou perder de 3, de 4, pouca diferença faz. Mas, por exemplo, para a disputa do título, Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo, nesse momento, pouca gente sabe. A galera, às vezes, não está prestando atenção, está achando que o campeonato... o Palmeiras abriu... que não tem mais, que o Flamengo já não depende mais dele. Não, é que o Flamengo estava assumindo a liderança, é diferente. A galera não está se ligando, mas o Flamengo estava assumindo a liderança. Tá? Aí vou trazer aqui para vocês a classificação. Nesse momento, o Flamengo com 6 pontos atrás do Palmeiras. Palmeiras 24 jogos, Flamengo 23. O Flamengo com um jogo a menos vai ter o jogo com o Mirassol. E nesse momento... O Palmeiras com 51 pontos, o Flamengo com 45, ganhando o jogo atrasado com o Mirassol, o Flamengo vai a 48, tem um confronto direto, ele chega aos 51, lembrando que 51 é pingo. Olha o azar do Palmeiras aí, ó. Olha a pontuação aí. 51, hein? É só para lembrar que é pinga, tá? Pois é. Para quem não está entendendo, 51 é aquele mundial que eles falam que ganharam, que não ganharam, então a gente aproveita os 51 para zoar. 51 é pinga. Então o Flamengo pode igualar os 51 pontos do Palmeiras, vencendo o jogo atrasado e vencendo o jogo confronto direto. Mas aí tem a questão do saldo de gols. Nesse momento, o saldo de gols é igual. Olha só, o Vasco perder de 1, quando toma o gol ali no segundo tempo, tô perdendo de 1, agora toma de 2, de 3. Porque para ele pouco importa também isso, mas depois pode pesar na briga pelo rebaixamento, né, Vasco? Depois pode pesar. Mas são 24 gols de saldo nesse momento, né, ó? 24 gols de saldo.
e para cada um. 24 para cada um. Só que no confronto direto, nesse momento, quando o Flamengo faz um gol, ganha de um gol do Palmeiras, o saldo vai para do Palmeiras vai para 23, o Flamengo vai para 25, tá? Esse resultado, se o Palmeiras ainda faz mais um gol, atrapalha. Óbvio que o Flamengo pode tirar no saldo e tal, mas é uma questão que o Flamengo tinha feito 2 goleadas, uma com o Mirassol e uma com a Chapecoense, e tinha conseguido forrar a questão do saldo. O Flamengo tinha chegado muito bem. O Flamengo, que estava com saldo lá atrás do Palmeiras, ele igualou em tudo e chegou. Ontem chegou a estar na liderança do campeonato. Por um momento, o Flamengo esteve na liderança. Palmeiras 3, Palmeiras Castilha 0. Brincando com. Tem o Castilha lá, que é o time B do Castilha, é o B do Real Madrid, não é? É o do Barcelona. É o B. É o time B deles lá. Pessoal zoando aí. Mas então, essa questão do saldo, ela tem um peso importante, porque o Flamengo vinha recuperando com as goleadas recentes, e os caras simplesmente em primeiro turno e segundo turno metem 3-0 ou mais no Vasco, entendeu? Isso tudo liga o alerta mesmo. O BAP estava certo, tem que ficar preocupado. Não é dizer que está provando que o negócio está errado, não é dizer que está provando que o negócio está errado, que não pode. Se a justiça, se a regra, a lei diz que não pode, não pode. E aí o Lamáquia estava lá no campo dizendo, não, a gente tem que tentar resolver essa questão do leilão, da justiça, de liberar, para a gente depois fazer o negócio acontecer, recuperar o Vasco e tudo mais. A fala dele é tipo assim, o Vasco vai para a Série B mesmo, a gente depois recupera o Vasco, tá? Ó, 4-0 agora já, né? 4-0. Eles, cara, aí se for 4-0, por exemplo, o Flamengo vai precisar tirar saldo de novo com relação a eles. 4-0, cara, eles vão ser rebaixados. Eles vão ser rebaixados. Até deve ter alguma vantagem para eles lá, não tem não? Alguém sabe me dizer? Deve ter vantagem lá para os Lamáquia pegar o Vasco rebaixado, deve pagar um pouco menos, ou já está fechado o valor. Tem que saber isso aí também. De repente é bom pegar rebaixado, né? Pega rebaixado, paga menos preocupação, né? Primeiro momento não tem que investir tanto, que é Série B. Já parar para pensar nisso? Ninguém está falando disso, né? É engraçado. A imprensa não fala disso, gente. Agora a culpa é do Flamengo também, que ontem não fez a parte dele, teve chance de golear e não goleou no primeiro tempo, né? E aí os caras fazem 4-0. Eu tinha acabado de falar. 2, 3, 4, não faz muita diferença, tá? Nesse momento, o Palmeiras tem 25 de saldo, tá? Eu vou atualizar aqui, ó. O Palmeiras tem 25 gols de saldo. O Flamengo tem 24. Se o Flamengo vence o Palmeiras por um gol de diferença, o Flamengo iguala o saldo, mas o Flamengo passa mesmo assim. Eles precisam de mais um gol. Vamos ver se o Vasco não vai abrir, vai dar essa oportunidade do Palmeiras meter mais um. 5 gols. Se for 5-0 Palmeiras, aí vai ter que passar para critério de desempate de gols pró, né? Gols pró do Flamengo, vai estar também tudo empatado. Vai estar tudo empatado. Vai ter que ir para cartão, gente. Vai ter que ir para cartão. Olha que loucura. Olha a loucura que aconteceu, que pouca gente está se ligando. O Palmeiras está ganhando de um placar onde ele fica próximo do Flamengo ali na questão do saldo, que já estava bem para trás. O Palmeiras estava uns 5 para trás se o Flamengo passasse, vencesse o confronto direto. O Palmeiras, nesse jogo com o Vasco, resolvendo a situação do saldo, que era a única coisa que o Flamengo, nesse momento, podia passar, né? E é por isso que a desconfiança do BAP, ela tem que existir. Essa investigação, essa ação na justiça, ela tem que acontecer, e o BAP está certo, porque mesmo o Flamengo dando todos os moles, e eu estou reclamando aqui, é preciso ter uma investigação, uma proibição para esse tipo de coisa acontecer. Tá? O 4-0, por exemplo, do Palmeiras, nesse momento, o 4-0 do Palmeiras ajuda o Palmeiras a melhorar muito o saldo dele, e o Palmeiras ainda está atrás do Flamengo nos gols pró. Mas o Flamengo, por exemplo, como eu expliquei para vocês, a persistir em vitórias parecidas de Flamengo e Palmeiras, por um gol, 2 gols, os dois vão chegar no confronto direto, o Flamengo vencer, o Flamengo passa o Palmeiras, tá? O Flamengo passa o Palmeiras. Mas eles estavam muito atrás no saldo e eles conseguiram dar uma subida no saldo justamente por causa dessa goleada. E não só dessa, da goleada também no primeiro turno, né? O que você está rindo, Belly?
pegou ele na frente de casa. Ah, tá. Eu achei que era do Otto falando aqui. É isso, meus amigos. Então, nesse momento, independente do 4-0 ou o Palmeiras fazendo 5-0, a única coisa que acontece aqui é o seguinte: o Flamengo só depende dele. Não adiantou de nada, o Flamengo só depende dele. Mesmo 5-0, o Flamengo só depende dele. O Flamengo tem que fazer a parte dele nos próximos jogos de tirar esse saldo. E mesmo que não tire, vai ter gols pró igual, vai ter o saldo igual e vai decidir no cartão. Cartão, gente. Quem tiver menos cartão vermelho e amarelo. Olha a loucura que tá o campeonato. Daqui a pouco vai ter que decidir o campeonato em quem vem com a ordem alfabética. Né? Ordem alfabética. Gol do Vasco. Ah, tá. Estão falando que saiu o gol do Vasco. É isso mesmo? Só para eu falar. Gol do Vasco. Beleza, então o Flamengo continua só dependendo dele e ainda assim abre no saldo. Mas, cara, vergonhoso, né? Vergonhoso. Goleadinha. 3 gols de diferença no primeiro turno, 3 gols de diferença no segundo turno. Que vergonha. Mas o Vascaíno tá feliz que fez um gol de honra. Eles fizeram um gol de honra, eles estão felizes, estão comemorando que prejudicaram o Flamengo. Tomaram goleadinha e prejudicaram o Flamengo. Gente, que vergonha. Que vergonha. Agora, o Flamengo é o responsável por isso também, tá? Que não fez a parte dele ontem. O pessoal pedindo de volta o Gabigol. O Gabigol perdia muito gol também, tá, gente? Tô vendo muita gente criticar o Pedro, mas o Gabigol perdia muito gol também. O Pedro fez 2 assistências e 3 gols nos últimos 4 jogos. Então, também não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Tamo junto, meus amigos. Que final de semana, meu irmão. Na moral.